Superliga Feminina de Vôlei. Hoje tem o Flamengo em quadra enfrentando o Maringá. O jogo é no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. O Flamengo fazendo uma grande Superliga até o momento, enfrentando o Maringá, que já andou aprontando, hein? Aprontou surpresas o time paranaense. As equipes estão no trabalho de aquecimento. Daqui a pouco começa o jogo às 9 horas da noite, horário de Brasília. Você sabe que o Sport TV 2 é a casa do vôlei. Muitos jogos para você acompanhar nessa semana. Eu tô com o William Arjona, o nosso comentarista, na expectativa de acompanhar esse jogo do Flamengo, do Bernardinho, contra o Maringá, que defende a sua terra, a sua cidade. É uma cidade que ama vôlei, né, William? Tudo bem? Tudo bem, Rogério, tudo bem. Boa noite, amigos Sport TV. Você falou uma coisa muito legal, o Maringá é uma cidade que respira voleibol, sempre teve equipes tradicionais, tanto no masculino e agora com o feminino. Vai ser um jogo muito interessante, tem esse projeto mega vitorioso do Bernardinho, capitaneado pelo Bernardo, né? Sempre vencedor, sempre finalista. E Maringá com essa nova geração, um trabalho muito bem feito. Com certeza, para os amantes de voleibol que estão em casa, vai ser uma excelente partida, Rogério. É isso, as equipes do aquecimento, aquela aguinha, né? Tá calor na região sudeste do país. E a bola subindo daqui a pouco às 9 horas, horário de Brasília. Vamos saber informações do Sesc Flamengo. Como vem o Sesc Flamengo para esse jogo? A Ana Flávia Nunes. Tenho o prazer de trabalhar com você hoje na reportagem. Ana Flávia, tudo bem? Oi, Rogério, tudo bem? Ótima noite para você, para o William, para todo mundo que está ligado aqui com a gente para acompanhar mais uma noite de vôlei no Sport TV, né? Aos pouquinhos o ginásio vai ficando bem cheio aqui no Tijuca Tênis Clube para acompanhar mais um jogo do Sesc Flamengo em casa. Flamengo que vem muito empolgado depois da terceira vitória seguida na Superliga, venceu o maior rival Fluminense na casa das rivais. Então foi uma vitória que deu muito fôlego, muito, mas muito ânimo para a equipe tentar seguir embalada na competição. E também foi um jogo que mostrou muito a força, né, do coletivo do Flamengo. É uma equipe que foi mantida da temporada passada, né, praticamente a mesma equipe. Então esse a gente pode dizer que é um dos trunfos desse Sesc Flamengo a temporada. O Sesc Flamengo chega para esse jogo com duas das maiores pontuadoras da competição atualmente, né? Estou falando da Sabrina, quarta melhor pontuadora com 97 pontos, e a Rony em quinto lugar com 93 pontos. Mas eu vou destacar para vocês uma outra jogadora que também é muito fundamental para o Sesc Flamengo, que é a central Valquíria. Ela que está jogando no Sesc Flamengo a quarta temporada, ela tem um perfil de liderança, faz muita diferença, é fundamental para a equipe, tem um bloqueio muito forte. E ela conversou com a gente agora há pouco, destacando exatamente essa força coletiva do Flamengo e como esse entrosamento que já vem da temporada passada está sendo usado como uma vantagem pela equipe para conseguir bons resultados. Vamos ouvir então a Valquíria. Eu acho que essa é a tônica do nosso time, né? Nós somos literalmente 12, 14, 15 e mais uma vez vamos precisar de todas. Não são só as 7 que estão ali na quadra, né? Eu falo 7 por causa da Laizinha, então todo mundo que está pronto, todos os jogos, a gente joga em conjunto. Acho que essa, sem dúvida, é a maior tônica da nossa equipe, né? Essa uma na outra, esse time fechado que a gente tem construído dia a dia. E sem dúvida é uma grande arma aí para nossa continuidade na Superliga. Falou aí a Val, olha lá ela, imagem já ao vivo na quadra do Tijuca. William, a Ana Flávia falou muito bem, é um time que está sendo praticamente mantido em relação à temporada passada, poucas mudanças. E nas mãos de um técnico como o Bernardinho, né, um grande treinador, a tendência é só melhorar mesmo, né? A gente sabe o grau de exigência do Bernardo, né? Exatamente, eu gosto muito desse estilo, dessa espinha dorsal mantida, principalmente, né, as jogadoras que vêm atuando mais, o Flamengo que deixou mais jogador, até as jogadoras que estão no banco também do ano passado. Eu gosto muito desse modelo, eu achei que entende mais fácil a filosofia do treinador, já conhece o ambiente, conhece o clube. Então é fundamental. Para mim é um modelo ideal para ir galgando melhores resultados ano a ano, né? Levantador que gosta, né? Sabe? Também. Levantador que é o garçom do time, ó, esse aqui gosta de mais salgado, esse aqui gosta do doce. Essa sala aqui é boa para esse, essa aqui já funciona com o outro. Exatamente. Esse feeling, né, Rogério? Esse approach com os jogadores é importantíssimo. Enquanto as outras equipes estão iniciando a temporada se conhecendo, o Flamengo, mantendo a base, já sai, eu falo que 1-7 na frente por manter as principais jogadoras do elenco. Como você falou, capitaneada pelo Bernardo, fica ainda mais tranquilo, né? Na última rodada, o Flamengo derrotou o Fluminense 3-1. O jogo foi no ginásio da Hebraica, né? Aí tem toda uma rivalidade, né, William?
E são duas equipes que foram montadas para disputar, né? A gente tem hoje, para mim, a principal jogadora do campeonato, a Uzelac, né? Uma jogadora que está no Fluminense, a Sérvia, uma jogadora jovem, mas que joga muita bola. E o conjunto do Flamengo, como a Valquíria citou muito bem, que vem fazendo a diferença. A gente tem a entrada de jovens jogadoras, no caso da Helena, da Juju também, que tem entrado bastante. O Bernardo tem dado cancha de jogo para essas jogadoras. Isso é muito interessante. Então, acho que com certeza a Valquíria citou um ponto fundamental, que é esse conjunto do Flamengo que está muito bem, iniciou muito bem a Superliga. Imagens da vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 3-1. Esse jogo foi na sexta-feira, no Rio de Janeiro, no ginásio da Hebraica. Mais uma vitória do Flamengo, são 4 vitórias em 5 jogos até o momento. E o Maringá, como vem o Maringá, Ana Flávia? O Maringá está oscilando, né? Tem 2 vitórias e 2 derrotas na competição. Exatamente, Rogério. É uma equipe que ainda está oscilando, está buscando entrosamento, porque é uma equipe que tem muitos reforços e tem uma levantadora nova, que é a japonesa, né? A Matsui. E ela ainda não está com uma sequência de titular, justamente porque o time está buscando esse azeitamento, né? Esse entrosamento para conseguir melhorar o rendimento em quadra. Mas apesar disso, é uma equipe que tem muito potencial para evoluir na competição e está mostrando isso, inclusive, ao surpreender vários adversários maiores, né? Inclusive bateu o Osasco na estreia. Foi uma estreia, a gente pode dizer, na Superliga esse ano, inesquecível para esse time paranaense, depois que venceu o Osasco na casa do adversário. E a gente tem para destacar a Dani Sequeto, aposta que chega para esse confronto contra o Sesc Flamengo como a maior pontuadora da equipe até agora, são 48 pontos, né? Ela que é considerada uma das promessas na posição dela, e ela destacou exatamente isso, que é um time que tem potencial para crescer. Ela também falou com a gente sobre como ela se sente podendo colaborar, contribuir para bons resultados dessa equipe, e claro, também falou sobre essa questão de entrosamento, especialmente com a nova levantadora, que é japonesa. Como eu disse, não fala português, nem o que dificulta bastante a comunicação. Vamos ouvir a Dani, então. Eu fico muito feliz que o nosso estilo de jogo está dando certo, que a gente veio com uma proposta diferente esse ano, de fazer um jogo mais acelerado que as outras equipes, e saber que eu estou entre as maiores pontuadoras mostra que esse trabalho está dando certo, que mesmo com uma levantadora vindo de um lugar muito diferente, onde a comunicação é um pouco difícil, assim, está dando para entrosar. E é isso, eu fico feliz e mostra só que o nosso trabalho está funcionando. Ela estava falando da Matsui, que é a levantadora, né, japonesa, que não fala português, mesmo assim, em quadra elas se entendem, mas hoje a levantadora será a Vívia. A Dani Sequeto, estava olhando a ficha aqui, olha lá a Matsui, japonesa, numa cidade que tem muitos descendentes japoneses, né? Maringá tem muitos descendentes japoneses, mas ela começa na reserva, está chegando agora, está se ambientando na Superliga. A Dani Sequeto, eu estava olhando aqui, William, tem 23 anos, oposta cheia de vigor, hein? Cheia, jovem jogadora, canhota, interessante. Maringá tem uma distribuição de jogo interessante. As duas ponteiras, a Brambila e a Carol Tomena, também recebem muitas bolas. Tem a Jussara no meio, também uma jogadora que vem pontuando bastante, dividindo essa responsabilidade dos pontos com a Dani Sequeto. Ela, por seu poste, receber os pepinos, que a gente chama, né, Rogério? Ela acaba atacando um pouco mais e recebendo um pouco mais de bola. E sobre a Matsui, interessante. Ela não fala o português, não fala o japonês, mas ela fala o voleibolês, né? Que é o mais importante, né, Rogério? A mímica, aquele gesto tradicional do voleibol, não foge muito em nenhum lugar do mundo. Então acredito que o Odori, né, o treinador da equipe de Maringá, consiga se comunicar com ela muito por essas mímicas globais, vamos dizer assim, do mundo do voleibol. Até porque na hora do rally é tudo muito rápido, não dá para conversar, né? Não tá. Nem escutar direito, escuta com o barulho da torcida, né, Rogério? É isso aí. Vamos dar uma passada também nos jogos dessa semana no Sport TV, para você conferir a nossa agenda nessa semana. A gente já teve mais cedo, né, a transmissão de mais uma partida. Você acompanhou Araguari 3, Suzano 0 pela Superliga Masculina. Agora vai acompanhar pela Superliga Feminina Sesc, Flamengo e Maringá. Tem Praia Clube Pinheiros na quinta-feira, às 6h30. Também na quinta, às 9 horas, tem Minas e SESI Bauru. A Superliga prossegue com jogos na sexta-feira. Osasco enfrenta o Fluminense. O jogo é em Osasco. O Blue Volley em Blumenau. No sábado enfrenta o Barueri. Jogo pela sexta rodada. Esse jogo entre Sesc, Flamengo e Maringá é um jogo atrasado, da primeira rodada ainda, né? Algumas equipes estão com mais jogos do que outras neste primeiro turno da Superliga. A gente vai ver a classificação também, uma passada na classificação que tem os mineiros à frente, né? O Minas Tênis Clube tem 18 pontos.
O Praia Clube aparece com 17. Sesc Flamengo tem terceiro com 12. Veja que Minas e Praia fizeram 2 jogos a mais em relação ao Flamengo, que tenta encostar lá na Mineirada, né? O Fluminense é o quarto colocado com 11, Bauru 10, Osasco 9. Olha o Maringá aí com 6 pontos, mas apenas 4 jogos disputados. O Blue Vôlei tem 5 pontos, essa é a zona de classificação. Dos 12 times, 8 passam. Brasília, Pinheiros, Barueri, São Caetano, por enquanto, estão fora da zona de classificação. Bom, a partida começa há pouco, às 9 horas. Sesc Flamengo e Maringá. O Sport TV TV2 mostrando ao vivo para você. As equipes estão aí no trabalho de aquecimento. Difícil avaliar a classificação, porque tem equipe que jogou bastante, tem equipe que está mais descansada, né, William? Exatamente. A gente tem o professor Bernardo aí, ó. Olha lá. Sabe tudo, dando sanguinho ali. Sabe tudo, professor Bernardinho. Craque de bola, né? Um gestor como poucos, né, Rogério? E a classificação a gente difícil comentar pelo fato do Minas, principalmente o Minas e o Praia Clube, acelerarem os seus jogos, né, para a disputa do Campeonato Mundial, que vai iniciar na semana que vem. Então, a gente consegue desenhar um pouquinho, né, as favoritas. Quando iniciam a Superliga, a gente tem aquela bolsa de apostas, entre aspas, que a gente acaba comentando sobre as possíveis favoritas, e aí não vai fugir muito, acho, desse cenário, não, desses que estão apontando nas primeiras colocações. Minas, Praia, Flamengo, Fluminense. Aí tem a surpresa, para mim, do campeonato. A grande sensação são a equipe de Maringá, também pela primeira vitória. A gente coloca Osasco nesse grupo dos favoritos, mas a gente vê Maringá vencendo Osasco. E aí, com o decorrer da Superliga, que é um campeonato longo, né, Rogério? A gente tem também a questão física que começa a pegar, como que as jogadoras vão chegar na segunda metade do campeonato, próximo ao playoff, e aí onde tudo pode acontecer. Mas dentro do que a gente está vendo, mesmo os jogos acelerados, eu acredito que a distribuição das equipes estão bem dentro daquilo que a gente imaginava nesse início de Superliga. Acabou ali o aquecimento, informações do Sesc Flamengo com a Ana Flávia Nunes. Rogério, eu vou aproveitar para destacar um fundamento que é muito forte nessa equipe do Sesc Flamengo, que é o saque, né? Uma equipe que tem um saque agressivo, saca com intensidade para propor o jogo, tem mostrado isso desde a temporada passada. Inclusive, se a gente lembrar, a temporada passada, a Ronnie, né, a norte-americana, ela esteve o tempo todo entre umas melhores sacadoras da competição na última temporada. Então, esse é um fundamento muito bem explorado por essa equipe. Foi um dos diferenciais para vencer o Fluminense na última rodada e com certeza a gente vai ver isso muito hoje em ação. E a gente aproveitou também a conversa com a Valquíria para saber o que mais, né, elas pretendem colocar em prática hoje para tentar superar o Maringá aqui no Tijuca Tênis Clube. Vamos ouvi-la. Bem, eu acho que hoje o jogo é um jogo muito importante, mas um jogo difícil, né? Maringá tem demonstrado uma excelente campanha, colocando muitos times em dificuldade. Se eu não me engano, ganhou hoje, acho que de Bauru, né? Então, a gente levou muito a sério a preparação para essa... Todos os jogos, né? A gente sabe que todos os jogos pra gente são difíceis, mas hoje mais um jogo muito difícil, então a gente estudou bastante, né? A gente sabe que tem uma grande equipe lá que é muito bem treinada, né? Tem a japonesa ali que é um bom reforço. E a gente não sabe ainda, né, qual é a surpresa que pode vir de Maringá, então eu acho que é importante a gente entrar com muita seriedade, estando bem e aproveitando esse embalo que a gente está, né, de crescimento na competição, vindo com confiança, né, bom ritmo, enfim. Mas eu acho que é ponto a ponto, né, 7-7, não dá... Dependente de a gente ter ganhado jogos para trás, é o jogo de hoje que vale, então entrar com tudo, com muita seriedade, que a gente sabe que a gente vai enfrentar aí bastante dificuldade pela frente. Flamengo vem forte, hein? Vem forte para essa temporada. Teremos a execução do hino brasileiro no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Antes desse Sesc Flamengo e Maringá, é jogo pela Superliga, jogo adiado da primeira rodada da competição. Galera vai chegando, hein? Vai ser bom o público hoje no ginásio do Tijuca. O Flamengo tem 4 vitórias e 1 derrota. O Maringá tem 2 vitórias e 2 derrotas na competição. Vamos ouvir o hino brasileiro.
Já já tem Sesc Flamengo e Maringá. Você vê o time do Flamengo com condição de brigar com Minas, com Praia, que dominaram nas últimas temporadas as finais de Superliga, William? Com certeza, Rogério, com certeza. Um time muito bem treinado. Tem o Bernardo por trás, né, desse time, que é um cara fantástico e sabe lidar como ninguém, sabe administrar uma equipe como ninguém. O Flamengo está sempre entre os favoritos. Acho que qualquer time que o Bernardo dirigir vai estar entre os favoritos. Já não tem como fugir disso, não. Aparece o Bernardo, a gente já sabe que é jogo grande, é jogo importante, e hoje ele tem pela frente o Maringá, o surpreendente Maringá, Ana Flávia. Exatamente. E até a Dani Sequeto destacou pra gente na participação dela, na primeira entrevista dela, né, sobre esse jogo rápido que o Maringá está tentando implementar, né? E eu aproveitei a conversa também com ela para saber exatamente qual é a estratégia do Maringá hoje, como que elas vão fazer para tentar sair daqui com um bom resultado. E aí a Dani contou pra gente que tudo depende também de jogar leve. Vamos ver o que ela disse. A gente estudou bastante o time delas, viu as atacantes principais, então a gente tá montando uma estratégia em cima das principais atacantes delas. E fazer o nosso, né? O mais importante pra gente é, claro que tem a estratégia contra o time adversário, mas a gente fazer um bom jogo, sabe? A gente jogar feliz, a gente jogar junto, que é o que a gente vem fazendo nos últimos jogos, que vem dando certo. Então, acho que é mais isso, a gente jogar feliz, jogar solto e vai dar certo. Não sentir a pressão. Não, é tranquilo. Tem que curtir o momento, né? A equipe representa a cidade de Maringá, que é uma cidade de 400 mil habitantes no interior do Paraná. A gente tem alguns clubes de tradição, né, William? E projetos de cidades, né, que elevam o nome das suas respectivas cidades. Vamos falar muito de Maringá aí nos próximos meses aqui no Sport TV, né? Isso é legal também, né? Incentivo ao esporte da cidade, né? Legal demais. Baita projeto, atende um monte de criança. É muito legal quando a cidade abraça o projeto, né? Tem uma identidade com a equipe, ginásio cheio. E Maringá, como eu falei, faz um trabalho fantástico há muito tempo. Teve uma fase do masculino, agora está vivendo essa fase no feminino. E a Dani falou um negócio legal. Querendo ou não, elas são franco-atiradoras, né? Vamos colocar assim. Ainda são pedra, ainda não estão na vitrine, né? Então tem que jogar solto, tem que gostar do jogo, tem que aproveitar o momento. Está enfrentando uma grande equipe, com um grande treinador. Tudo isso é experiência para elas. E se o Flamengo demole, aí Maringá vai lá e belisca o jogo, como fez com o Osasco. Então é um time perigoso e muito competitivo, Rogério. É o adversário do Flamengo de hoje. O Maringá ganhou de Osasco por 3-1. Ô, William, você era bom aluno ou não? Era bom aluno? Eu era Tem cara de bom aluno, hein? Eu não era do fundão, eu era o meio do fundão, mas eu era bom aluno, viu? Circulava ali, né? Circulava. Vou te convidar para acompanhar a aula do professor Arjona. Uma aula de vôlei. Notado, vai cair na prova. Mas levantador bom não dá 2 toques, não. Considero uma vergonha, né? Mas acontece com os melhores também, viu, Rogério? Não é tão simples assim. Às vezes a bola tá um pouco molhada, dá aquela desconcentrada. Comeu um pastelzinho. O pastelzinho de queijo, sai aquele óleozinho. E aí a bola girou, o árbitro vai dar 2 toques. Eu acho que ficou claro. Até que o professorzinho ali ensinou direitinho, viu, Rogério? Os nossos professores, nossos comentaristas estão dando aulas assim de altíssimo nível, né? Ana Flávia Nunes da reportagem. Rogério, eu vou aproveitar aqui e interromper o Bernardo. Licença, Bernardo, já estamos ao vivo. Queria ouvir as suas palavras agora, logo antes do jogo. O que você passou de orientação para as meninas para sair daqui com um bom resultado? Nós tínhamos sábado e domingo, né? Jogo de sexta-feira contra um time que está jogando os melhores, né, sistemas e volume do jogo. O Maringá realmente é um grande destaque da competição, na minha opinião. Um trabalho incrível da comissão técnica, é um grupo muito bacana, né? E assim, o jogo hoje é um jogo que vai exigir muito da gente. É um jogo que requer energia, requer lucidez, sabe, errar pouco, né? E, enfim, marcar bem. Uma jogadora que é espetacular, a Jussara, número 4, as ponteiras jogando muito bem. Acho que, enfim, é um grande teste pra gente. Muito obrigada, Bernardo. Bom jogo. Eu vou aproveitar e já emendar aqui, gente, a entrevista com o Aldori Júnior, técnico do Maringá. Boa noite, Aldori. Conta pra gente quais são as orientações que você passou aqui para as meninas saírem daqui e tentarem um bom resultado hoje em cima do Flamengo. Em primeiro lugar, o Flamengo é um grande adversário, uma equipe aí tradicional do vôlei brasileiro. E a nossa ideia é vir aqui impor um ritmo de jogo bacana, sacar agressivo para tentar tirar um pouco o jogo rápido delas ali e que a gente consiga as principais jogadoras. Obrigada, bom jogo com você, Rogério. Valeu, valeu. Já é a 3ª temporada seguida, né? Que o Maringá tá na Superliga, tá na Elite, né? Legal, né? Um projeto já consistente, né, Rogério? Interessante. E como o Bernardo falou,
eu não combinei com ele, mas para mim também a grande sensação do campeonato é essa equipe de Maringá. Então tem que abrir o olho, uma equipe que está jogando bem. As jogadoras que ele pontuou também, a gente falou aqui no início, as ponteiras, a própria Jussara pelo meio. Eu acho que é um jogo bastante interessante, tanto para Maringá quanto o Flamengo. Não dá para tirar o pé do acelerador, não. Anotei aqui, William, ó. O Maringá perdeu para o Minas e para o Praia, os finalistas do ano passado, né? Mas ganhou de Osasco e ganhou do Blue Vôlei. Tá aí. Tá na briga, tá jogando bem, tá incomodando. Tanto o jogo contra o Minas contra o Praia fez um bom jogo também. O resultado, as parciais não demonstram a qualidade que foi o jogo. E hoje promete ser mais uma dessas boas partidas, tanto do Flamengo quanto da equipe de Maringá. Do outro lado, o Flamengo, que ganhou do Barueri, ganhou do Pinheiros, ganhou do SESI Bauru, ganhou do Fluminense. E só perdeu para o Minas, mas foi uma derrota em 5 sets, né? Foi 3-2 para o Minas. Vamos escalar as duas equipes, vamos saber como jogam os dois times. A escalação vai aparecer na sua tela. Primeira escalação do Sesc Flamengo, que joga em casa, joga no Rio de Janeiro. Flamengo em busca da sua 5ª vitória na competição. Tem Michele, a ponteira número 10, a Valquíria central número 11, Sabrina oposta número 9, King número 13, a levantadora, Jussiele, a central número 6 e a Rony, a ponteira número 21. A Rony, que é americana, ponteira de 26 anos. O técnico Bernardinho tem as seguintes opções no banco e a Laís como líbero, a Laís número 22. Vamos saber também como joga o Maringá, como vem o Maringá. Representa o interior do Paraná nessa Superliga Feminina. A partida começa daqui a pouco às 9 horas. Mari Brambila é a ponteira, Jussara é a central, Dani Sequeto a oposta, viradora de bolas da equipe do Maringá. Maringá tem também a Vivian Lima, que é a levantadora, a Fran Jacinto é a central e a Carol Tormena, que é a ponteira, número 21. A Juliana Toro, que é uma colombiana, é a líbero da equipe do Maringá. O Maringá tem também uma japonesa, a Matsui, que a gente já citou, e tem uma argentina, né? Exatamente. A Lopes, né? A arbitragem desse jogo é do Pedro Ivo Bianchini e Anésio Souza Leão como segundo árbitro. A arbitragem de vídeo com Anderson Miranda nessa partida em jogo adiado pela primeira rodada da competição. Superliga de 30 anos, em 30 anos de Superliga, muita história. O Flamengo já ganhou 3 campeonatos brasileiros, ganhou em 78, ganhou em 80 e ganhou em 2001, quando a competição já se chamava Superliga, né? A principal competição de vôlei do país. Num time, o William Severá, né, que tinha Leila, tinha Virna, tinha Valesquinha, era um timaço, uma decisão contra o Vasco, né? Lembro demais, Rogério. Nesse ano eu estava no time do Vasco masculino, que fazia uma parceria com 3 Corações na época. Um time também montado para ganhar. Tivemos alguns problemas ali no meio do campeonato. Eu lembro muito bem dessa final, um jogo fantástico entre Vasco, Flamengo e Vasco. Duas equipes tradicionais do futebol que fizeram um barulho enorme juntando essas torcidas, 2 torcidas gigantes da cidade do Rio de Janeiro para essa final de Superliga. Boa lembrança, hein? É isso aí. A gente tem hoje na Superliga os times de camisa, os times que representam clubes sociais também tradicionais e aquelas equipes que representam cidades importantes para o nosso vôlei, né? Bernardinho segue ali, ó, motivado. Você acha que ele vai virar mesmo o técnico da seleção masculina agora virando o ano? Falta só carimbar, firmar, não? É opinião, Rogério, só opinião. Ou é palpite? Eu acho que vai. Eu acho que o Bernardo é o cara pronto, né? Ideal aí para assumir a seleção nesse momento próximo à Olimpíada, né? Muito próximo dessa próxima Olimpíada. Não tem muito tempo de fazer o trabalho. Aqui normalmente a gente fala do ciclo olímpico, né? Que são 4 anos de trabalho. Eu acho que o Renan, que deixou a seleção agora, é um cara muito próximo do Bernardo e deve ter passado bastante informação para ele em relação à equipe e em relação ao voleibol mundial. Apesar de que o Bernardo tem o Tabachi ali também, que é o assistente técnico dele aqui no Flamengo, é o assistente técnico da seleção, conhece muito voleibol, conhece o voleibol internacional também como ninguém. Então, a minha opinião sincera é que o Bernardo deve assumir essa seleção brasileira para a próxima Olimpíada. Daqui a pouco começa o jogo, Sesc Flamengo e Maringá, e você vai eleger a craque da partida, né? A vencedora do troféu Viva Vôlei, ge.globo/vôlei. Você vai poder votar. Aí tem o voto do torcedor, tem o voto também do comentarista.
Se empatar, estamos aqui para aquele honesto voto de Minerva. Hashtag Vôlei no Sport TV. Jogo da primeira rodada em Sesc, Flamengo e Maringá. Flamengo no momento na terceira posição na tabela de classificação. O Maringá na sétima posição. O Flamengo já realizou 5 jogos, o Maringá 4 partidas até o momento. Aquele momento em que as jogadoras estão ali desejando boa sorte, passando energia umas para as outras, explicando para você que está pegando a Superliga aí com um bonde andando. São 12 equipes disputando a competição, turno e retorno, e daí dessas 12 equipes, 8 serão selecionadas para a disputa dos playoffs, disputa do mata-mata. Quarta de final em melhor de 3, semifinal em melhor de 3 partidas e a final em jogo único. A meta do Maringá é um lugar entre as 8 primeiras da primeira fase. Sesc Flamengo sempre candidato, né, a chegar nos playoffs, e hoje montou um time competitivo, hein, para brigar lá no topo da tabela. Competitivo e equilibrado, né, Rogério? Você vê o nível das jogadoras, né? A gente tem a Michele, que é uma excelente passadora, uma excelente, muito técnica, com a Rony na outra ponta, que é uma jogadora de muita força, muita potência, sofre um pouquinho no fundamento passe ainda, mas dá muito no ataque, pontua demais. A gente tem a Sabrina hoje, uma realidade, uma oposta sensacional, maior pontuadora dessa equipe do Flamengo disparado, aí entrando agora em quadra, cumprimentando a Jussiele, uma jogadora de 42 anos, super experiente. Então, assim, é uma equipe extremamente equilibrada, muito bem montada mais uma vez pelo Bernardo, e com certeza vai brigar pelo título. E a Laís, a gente está vendo na imagem entrando aí, uma líbero extremamente promissora, que já é pedida aí pelos vôlei fãs aí para já ingressando na seleção brasileira, viu, Rogério? Olho nela. Eles têm 27 anos.